Bem-vindo e bem-vindo ao canal do Palavrizar. Eu sou o professor Marcel Daurea e hoje vou fazer algo novo aqui no nosso canal. Eu vou responder perguntas ou comentários deixados por pessoas inscritas aqui e que eu considero que sejam perguntas ou dúvidas de várias outras pessoas. Então, vem ver como ficou esse vídeo e ver se sua dúvida tá aqui com a gente. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos e suas amigas S2. O primeiro comentário que eu vou responder é esse do Vitor Gomes. Olha o que ele escreveu. Professor, você pode fazer uma videoaula ensinando a como diminuir um parágrafo? Pois nessa videoaula eu achei que os parágrafos ficaram muito grandes e que se eu utilizar os métodos que você ensinou, vai ultrapassar a quantidade de linhas. Obrigado pela atenção e por essa aula incrível. Valeu, Vitor, pelos elogios, aula incrível, eu fico muito feliz mesmo. E essa dúvida, Vitor, é bem comum, tá? Muita gente me fala a mesma coisa, como é possível caber tudo aquilo em uma redação de 30 linhas? Bom, o primeiro ponto é que um parágrafo, para ficar sem lacunas, principalmente um parágrafo de desenvolvimento, ele vai ficar mais longo, é meio que inevitável. Então a resposta é um pouco triste, talvez decepcionante para você. O melhor jeito para diminuir um parágrafo é diminuir a letra. Não sei se você já colou na escola, sabe? Quando o pessoal anota alguma coisa em papel bem pequeno, eu como professor já peguei muita cola, tá? Com uma letra bem pequenininha. Então o que eu recomendo é que você use aquela letra meio de cola para fazer a redação. Por exemplo, olha essa letra aqui, ó. Veja que couberam 7 palavras nessa linha. E eu contei o E, o NO, o E, que são bem curtinhos. Agora, olha essa outra aqui e veja como couberam 17 palavras na mesma linha. Se você preferir, olha assim de longe. Então, se você não está conseguindo colocar os elementos que a gente diz que devem fazer parte do seu parágrafo, o mais provável, Vitor, é que você tem que diminuir a letra. Até mesmo porque a maioria dos exemplos que eu mostro aqui no canal são de redações reais, tá? Feitas por alunas ou alunos no dia da prova. Ou seja, são redações que couberam na folha. Talvez, quem sabe, um dia a redação do vestibular vai ser digitada. E aí essa questão fica mais justa, porque não tem essa de letra grande e letra pequena. Mas, por enquanto, não tem muito jeito. Tem que diminuir a letra. Então, Vitor, bora fazer caligrafia para fazer caber, porque não dá para sair cortando muito conteúdo, não. What? Um outro comentário que eu gostaria de responder foi esse aqui da Rafaela, tá sempre com a gente, hein, Rafa? Que bom. Olha esse aqui, ó. Ótimo vídeo, professor, me ajudou bastante. Notei que na maioria dos vídeos sobre redação você fala sobre tudo que precisamos colocar na introdução, mas não sobre as duas causas, ou causa mais consequência, que precisam ser citadas, quais precisaremos usar no desenvolvimento. Minha dúvida é, como podemos problematizar e encontrar essas causas com mais facilidade? A partir de qual pensamento devo partir? Também gostaria de sugerir vídeos que valem sobre alusões históricas, literárias, filosóficas, também de filmes ou séries, e como podemos usar elas na redação para enriquecer nosso texto. De novo, valeu pelo elogio também. Mas vamos lá, Rafa. Aqui no nosso canal a gente tem vários vídeos falando sobre o uso de literatura, de filosofia, de filmes, até quadro nas redações. A gente, inclusive, tem uma playlist do Introduz com Literatura. A gente fez um outro vídeo sobre 10 usos do Memórias Póstumas e outro sobre 10 usos do Vidas Secas. A gente vai continuar a fazer vídeos assim, que são sempre muito legais. Mas dá uma maratonadinha no nosso canal que você vai encontrar vários bem legais, tá? E neles a gente fala tanto do uso na introdução como no desenvolvimento, quando cabe, lógico. Mas eu selecionei o seu comentário pela outra parte, quando você fala para gravar um vídeo ajudando a encontrar as causas e as consequências. Bom, Rafaela, acho que o primeiro ponto é a gente começar a desenvolver um olhar para os problemas que já pense nas causas. Por exemplo, você andando na rua de uma grande cidade, deve ver pessoas que moram lá na própria rua. O que eu sugiro é que você sempre pare para pensar por quê? Por que isso acontece? O porquê é a causa, né? Por que aquelas pessoas estão morando na rua? Por que elas não têm uma casa? E claro, cuidado com respostas meio bobas ou preconceituosas. Por exemplo, alguém pode dizer que elas vivem nas ruas porque querem, mas aí eu gostaria que se você um dia ouvir uma resposta dessa, fizesse mais uma vez a mesma pergunta. Por que elas iam querer viver na rua? Para tomar chuva, passar frio? Por que alguém ia querer isso, né? Porque na rua tem mais liberdade? Mas que raios de liberdade é essa
essa que consiste muitas vezes em pedir dinheiro para gente estranha e sofrer uma série de violências. E ao continuar com as perguntas, talvez comece a perceber que tem muitas causas. Por exemplo, nessa aí que eu falei de morador de rua, a questão do vício em drogas, como o crack, pode estar ligada a essa questão. Mas tem também a questão do subemprego, ou subtrabalho, já que algumas dessas pessoas vivem da coleta de produtos para reciclagem, como latinha, papelão. Tem também a questão da violência doméstica, que faz com que alguns jovens considerem a rua, com todos os seus perigos, mais segura que a própria casa. Tem uma série de outras causas possíveis. E se você continuar com as suas perguntas, talvez você comece a entender melhor o que está por trás dessa questão. Talvez você comece a entender o processo de desumanização que atinge essas pessoas. E claro, às vezes é difícil a gente fazer isso sozinho. Por isso eu recomendo que você leia, ou pelo menos que assista bons vídeos. Por exemplo, tem uma pensadora chamada Hannah Arendt que fala desse processo de desumanização do outro. Ela fala isso em outro contexto, quando ela analisa o nazismo. Mas se você conhecer as ideias dela, de como ocorre esse processo de desumanização, talvez você entenda melhor a questão da existência de moradores de rua no nosso país. Mas ao encontrar causas e consequências, pode ser que você comece a entender melhor muitas injustiças que acontecem no nosso país e até mesmo que você se revolte contra elas. Então vai existir um esforço muito grande por parte de muitas pessoas para que você aceite causas superficiais ou para que você não faça esses questionamentos. Hoje em dia existe algo até um pouquinho mais complexo, que é um processo que eu considero uma espécie de cortina de fumaça, que são inúmeras teorias da conspiração. Em outras palavras, são explicações absurdas, contraditórias com os fatos, mas que se colocam como sendo mais profundas, mais verdadeiras. São aquelas pessoas que dão explicações com informações que dizem ser sigilosas. Sabe aquele lance que a Globo não mostra, né? O que eu posso dizer para você é que as causas não são assim tão secretas, nem tem um grande complô liderado pelos Illuminati. As causas quase sempre estão bem à vista. Basta querer ver e fazer as perguntas certas. Então, para responder sua pergunta de uma forma meio decepcionante ou não, é que para encontrar as causas de um tema, de um problema, você precisa o tempo todo desenvolver esse raciocínio crítico de querer entender o mundo que te cerca. Para isso, você vai precisar de muita informação, de muito conhecimento, mas esse conhecimento deve vir de fontes seguras. Enfim, Rafaela, não tem uma receita meio mágica, mas tem um caminho que pode ser muito transformador. E o que eu posso dizer é que se você seguir esse caminho, você não vai estar apenas se preparando para uma prova de vestibular, você vai estar se preparando para o mundo, para a vida. Aqui no nosso canal, a gente vai tentar te ajudar a fazer isso. Por exemplo, a gente vai discutir temas como a uberização, a gente já fez isso, ou a questão da militarização das escolas, do patrimônio cultural brasileiro, enfim, alguns temas que a gente julga relevantes e que a gente acha que pode tentar te ajudar a entender melhor quais são as causas, o que produz. E as sugestões aqui nos comentários são sempre bem-vindas. Eu realmente leio todas, às vezes não dá para responder, o canal está crescendo, que bom, e às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu anoto todas, e vários desses temas que viraram vídeo foram sugeridos por pessoas inscritas aqui. E você que está aí nos vendo, como a Rafa, fique à vontade para participar. Comente aqui embaixo quais conceitos ou quais temas sobre os quais você quer saber mais. Enfim, a gente tenta ajudar dessa forma, mas por mais que a gente vai fazer muitos vídeos aqui, a gente não vai conseguir falar de todos os assuntos possíveis. Então, lê bastante, assiste bons filmes, bons vídeos, converse com pessoas, de preferência pessoas inteligentes, bem informadas. Fuja de respostas que lhe pareçam muito mirabolantes demais, secretas demais, tá? Não sei se ajudei, se viajei demais. Talvez o que você quisesse fosse apenas como colocar uma boa causa na redação. E eu falei aí da vida. Mas se viajei demais, comenta aqui embaixo também, que eu vou me adequando aí nas respostas, beleza? Bom, depois de responder essa pergunta, vamos por uma mais simples, eu acho, mas não menos importante, tá? O Marcos perguntou o seguinte: professor, se eu utilizar causa e consequência para os argumentos do texto, como poderia começar o A2? Eu acho que é o argumento 2, a consequência. Exemplifica para mim, por favor? Marcos, basta você começar com um conectivo que dá a ideia de consequência.
Exemplificando, você pediu exemplos, dá para você usar o consequentemente ou como consequência. Se você quiser algum menos óbvio, embora eu recomende que você use esses aqui, tá? Os mais óbvios mesmo. É possível usar algo como por conseguinte, como resultado, assim sendo, assim como efeito. Eu acho que isso é mais que suficiente. E fica uma dica, Marcos. Toda vez que você precisar mais disso, tem um site, um dicionário, na verdade, de sinônimos. Você bota lá consequência e procura sinônimos. Você vai encontrar muitos desses termos para fazer a ligação. Beleza? Espero ter respondido. Um outro comentário aqui foi o da Ana Carolina. Ela escreveu assim: professor, como você dá aula de redação, é formado em letras, né? Não sou não, mas vamos lá. Teria como fazer uns videozinhos orientando a galera para o primeiro dia da segunda fase da FUVEST? Bom, Ana, minha formação é meio maluca, tá? Quando eu saí do terceiro colegial, que na época era colegial, não era terceiro ano, eu fui fazer engenharia mecânica na USP de São Carlos, é onde eu moro até hoje. Depois eu fui fazer direito em uma faculdade particular aqui de São Carlos, que nem tem mais. Aí eu fui fazer psicologia na UFSCar. Na verdade, eu acho que eu tava precisando de um psicólogo, tá? Por isso fui fazer psicologia. Mas eu não terminei nenhum desses cursos. Na verdade, desde que eu terminei o ensino médio, eu dava aulas de português. Mas eu tinha muito preconceito em ser professor. Eu achava que ia passar fome, que ia viver em grandes dificuldades financeiras. Embora eu gostasse muito do que fazia, meio que eu não assumia, tá? Foi só com os 26 anos que eu disse para mim mesmo que eu ia ser professor. Aí eu fiz pedagogia, essa é a minha graduação, que era para ser professor mesmo. Em seguida eu fiz mestrado em letras na Unesp. Depois eu abri o Palavrizar, não consegui seguir nessa carreira acadêmica, fazer o doutorado. Quem sabe algum dia. Não sei se eu devia ter contado toda essa história aqui, mas eu tentei responder a primeira parte, que nem sei se era relevante. A segunda parte, sobre como fazer a prova da FUVEST, de linguagens e redação, o que eu posso te dizer é que talvez a gente não precise gravar vários vídeos, tá? Mas saber algumas coisas. Primeiro, que das 10 questões de linguagem, 4 vão ser sobre os livros. As outras vão ser de interpretação e sobre o uso de recursos linguísticos, como figuras de linguagem ou formação de palavras. E tem a redação. Costuma ser uma prova em que o tempo é legal, é suficiente. Mesmo assim, eu recomendo que você não deixe a redação para o final, porque se você não terminar, deixar o texto sem conclusão, por exemplo, sua nota vai muito para baixo, mas muito mesmo. Outra sugestão é que você consiga perceber quais questões são mais diretas e quais exigem uma explicação mais completa. Por exemplo, ano passado, 2020, tinha uma questão assim, ó: identifique as personagens que atuam como narradoras em cada um dos excertos de Eça de Queiroz. E ela dava 3 trechinhos de A Relíquia. São respostas bem diretas, que você sabe ou não sabe. São questões que não exigem rascunho. Então, se sabe, escreve direto. Se não sabe, desencana. Mas tem questões como essa outra aqui, ó. É possível afirmar que o romance A Relíquia endossa a perspectiva adotada por Manuel Ansed a respeito de elementos pertinentes à tradição cristã? Justifique. E esse Manuel Ansed era o autor de um trecho que aparecia na própria prova, e ele falava que se todos os fragmentos existentes que dizem ser da cruz em que Cristo foi crucificado fossem reunidos, eles iam caber em um grande navio. E uma resposta dessa, o ideal é que você faça a sua resposta como uma mini redação, que você responda a pergunta e em seguida justifique. Para provar sua justificativa, você vai precisar trazer trechos do livro ou do texto dado. Seria mais ou menos assim: sim ou não, tá? Por quê? E aí você põe a sua justificativa. Isso fica evidente e aí você traz um trecho do livro ou do texto, tá? E uma resposta assim, eu realmente aconselho que você faça um rascunho e que veja se colocou todas essas partes, se conectou bem. Agora, sobre os conteúdos em si, sobre o que cai realmente na prova de linguagens da FUVEST, aí, gente, foge um pouco do que o nosso canal pretende fazer. A gente pretende ser um canal de redação. Se você quiser muito que a gente seja um canal que também envolva essas questões de linguagens, comenta aí. Quem sabe a gente faz um segundo canal falando sobre isso, tá bom? Eu espero ter ajudado. Gente, tem vários outros comentários com várias outras perguntas, mas e aí? O que vocês acharam de eu responder esses comentários? Eu particularmente gostei bastante, mas o canal é feito para vocês. Então opinem, comentem, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha e principalmente de nos ajudar na divulgação, mandando nossos vídeos para os seus amigos e suas amigas. E tem também a nossa plataforma de correção. Se quiser mandar uma redação para a FUVEST ou para a VUNESP, o link tá aqui na descrição. Espero ter ajudado, como sempre. Grande abraço e até o próximo vídeo.